O Livro Maldito, mais de 70 histórias para te deixar louco. Compre agora mesmo. Muitos de vocês já devem conhecer os famosos Ed e Lorraine Warren, o mais importante casal de investigadores de fenômenos paranormais do mundo. Eles praticamente deram origem a todo tipo de investigação paranormal ao cruzarem todo o território americano atrás de casas mal assombradas, espíritos sinistros, objetos voadores e cemitérios do mal. Os Warrens eram chamados para investigar eventos que a ciência nunca conseguiu explicar. Desde a infância, os dois tiveram algum tipo de ligação com coisas sobrenaturais. Ed se descrevia como uma criança assombrada pelo fantasma de uma velhinha que saía de dentro de seu armário e gelava todo o quarto. Já Lorraine sempre se comunicou com espíritos e nunca contou nada a ninguém, pois sabia que não iriam acreditar em suas histórias. Eles se conheceram ainda jovens e nunca mais se separaram. Os Warrens escreveram vários livros sobre o paranormal e suas investigações privadas, que resultaram em relatórios únicos sobre o que pode existir de fato do outro lado. Eles alegaram ter investigado mais de 10 mil casos durante sua carreira. Seus casos mais famosos inspiraram diversos livros e adaptações de cinema, mostrando detalhes de famosos episódios de assombração e possessão demoníaca. Uma das principais franquias de terror dos dias de hoje é inspirada em casos dos Warrens, com as histórias de Invocação do Mal, Annabelle, a Freira, dentre outros. Porém, antes da estreia dos filmes de Invocação do Mal, os Warrens eram mais famosos por sua associação com os horrores de Amityville. Essa famosa narrativa conta o caso da família Lutz após mudarem-se para uma casa em Amityville, Nova York, em 1975. O casal George e Kate Lutz começou a ser assombrado por uma presença demoníaca. Essa, por sua vez, se manifestou por meio de um enxame de moscas, aparições encapuzadas, lugares frios, maus cheiros e até com a aparição de um porco estranho. As experiências de Ed e Lorraine na casa foram dramatizadas nas primeiras cenas de Invocação do Mal 2. Além desse, o caso Annabelle é o que mais ficou famoso na época e ainda hoje chama a atenção de muitos. Os 3 filmes do caso Annabelle constroem uma narrativa ficcional com relação à origem da boneca, explorando fatos que aconteceram na vida real apenas no 3º filme da saga. Como vocês devem se lembrar, a história de Annabelle aconteceu em 1968, quando 2 amigas que moravam juntas afirmaram que sua boneca havia sido possuída pelo espírito de uma menina chamada Annabelle Wiggins. Mais tarde, o casal Warren descobriu que, na verdade, a boneca estava sendo manipulada por uma presença demoníaca e inumana. Ed e Lorraine Warren ficaram com a boneca, guardando-a dentro de uma caixa de vidro em um lugar que eles chamaram de Museu Oculto. Lá estão diversos objetos que foram retirados de lugares com histórias aterrorizantes de assassinatos e possessões. A história de Annabelle é um spin-off da narrativa mais famosa das franquias, a história de Invocação do Mal. O filme conta o caso da família Perron, que ao se mudar para uma casa de campo em Harrisville, Rhode Island, começa a presenciar todo tipo de eventos sobrenaturais. A história de Carolyn e Roger Perron e suas 5 filhas se tornou conhecida mundialmente com o filme, bem como as experiências de Ed e Lorraine para exorcizar o lugar. A família afirmou que coisas bizarras aconteciam naquela casa, desde camas levitando, quadros quebrando, até objetos se movendo sozinhos. Uma das filhas do casal, Andrea Perron, conta que o terror era enorme e que todos sentiam a presença de espíritos agressivos e demoníacos no lugar. Ainda que o filme tenha retratado um desfecho feliz para a família Perron,
na vida real, não foi bem assim. Apesar das inúmeras tentativas dos Warren de exorcizar os demônios daquela casa, seus esforços foram em vão. Eles descobriram sim um passado tenebroso e coisas horripilantes que aconteceram ali e que a casa tinha um histórico de mortes muito violentas. Além, é claro, da famosa bruxa Bathsheba, que viveu no local no século XIX, que estava envolvida no assassinato de uma criança e que, posteriormente, se enforcou em uma árvore na parte externa da casa. Porém, a família Perron teve que aprender a conviver com as assombrações daquela casa, lugar onde ainda viveram por mais 10 anos. Todas essas histórias, acompanhadas por Ed e Lorraine, estão envoltas em uma aura de terror e mistério que incomoda até os mais céticos. É quase impossível não acreditar em seus relatos, principalmente com o que veio a acontecer durante as gravações desses filmes. É claro que para contar as histórias desses casos, equipe e elenco precisaram entrar de cabeça nas narrativas dos casos dos Warrens. O que eles não sabiam, entretanto, é que estariam prestes a sentir um gostinho do terror que o casal vivia todos os dias. Após as gravações dos filmes Invocação do Mal e Annabelle, muitos relatos surgiram de coisas estranhas que aconteceram nos sets de gravação. Vera Farmiga, que interpretou Lorraine Warren em Invocação do Mal e Annabelle 3, conta que durante as gravações, ao abrir o seu laptop, viu marcas de garras em sua tela. Alguns dias depois, as mesmas marcas apareceram em seu corpo. Surgiram marcas roxas, marcas escuras nas minhas coxas, e foi inexplicável. Foi uma coisa que surgiu durante a noite. Eu acordei daquele jeito. Eram marcas de garras, sem dúvida, ela diz em seu relato. Patrick Wilson, que viveu Ed Warren nos filmes, afirmou que as crianças do elenco começaram a aparecer com machucados sem explicações. Ele estranhou o fato, pois, segundo ele, as crianças não faziam cenas que exigissem esforço físico ou que pudessem lhe causar hematomas. A equipe também contou com um episódio em que as cortinas do cenário começaram a se mexer sozinhas. Impressionado, Patrick disse que chegou até a fazer um vídeo, pois não havia nenhuma porta ou janela aberta e o ar-condicionado estava desligado. Mesmo assim, as cortinas balançavam como se houvesse um vendaval. Falando em cenários, membros da equipe afirmaram que o cenário do quarto dos Warren chegou a criar vida. O produtor Rob Cohen conta que um item específico, uma espécie de porquinho de madeira, ficava constantemente mudando de lugar, sem que ninguém sequer encostasse no objeto. Em certo ponto das gravações, a verdadeira família Perron chegou a ir visitar o set de Invocação do Mal. O roteirista Chad Weiss conta que nesse dia, no encontro com uma das crianças, uma delas lhe disse: "Algo muito ruim vai acontecer hoje." No mesmo dia, sua mãe Carolyn sofreu uma queda abrupta sem qualquer explicação e quebrou a bacia. Todos esses eventos fizeram com que a equipe chamasse um padre para benzer o set nas gravações de Invocação do Mal 2. Mesmo assim, continuaram os relatos de eventos atípicos e sobrenaturais, como por exemplo, praticamente todo o elenco acordar às 3 da manhã, horário normalmente conhecido como a hora do diabo. Eu não tenho dúvidas de que após conhecer as histórias de Ed e Lorraine Warren e de tudo isso que aconteceu na época das gravações dos filmes, até mesmo a pessoa mais descrente pensaria 2 vezes antes de dizer que nada disso de fato aconteceu. Hoje, após a morte do casal Warren, muito se especula acerca da veracidade desses casos. Porém, seu museu oculto permanece intacto. Annabelle continua em sua caixa de vidro e ninguém se atreve a tirá-la de lá. Agora, nessa época em que vivemos uma quarentena, que somos obrigados a ficar em casa, eu convido vocês a imaginar como seria não poder sair de casa
caso você morasse na mesma casa da família Perron. É exatamente isso que poderemos ver com a transmissão ao vivo da casa que inspirou o filme, lugar onde de fato viveu a família Perron, que vai acontecer entre os dias 9 e 16 de maio. A live contará com várias câmeras distribuídas dentro da casa, para que possamos acompanhar todas as aparições e assombrações em tempo real. Assistir aos filmes é fácil, mas será que vocês estão preparados para a vida real? Até a próxima. Obrigado.